Eu cumprimento a você que nesse momento acompanha o nosso programa catequético, são poucos minutos, e nós estamos aqui refletindo sobre o documento do Papa Francisco, a querida Amazônia. Um documento simples, pequeno, mas o Papa ali apresenta sonhos, e nós estamos no sonho social. Ele apresenta 4 tipos de sonhos, estamos nesse primeiro, sonho social, falando de injustiça e crime. Agora estamos falando de indignar-se e pedir perdão. É o segundo ponto que ele, na sua divisão do primeiro capítulo, coloca para a gente. E o Papa fala assim, que a Amazônia tem uma grande riqueza. Riqueza como dádiva divina. E essa dádiva vai para todos os povos dali. E isso acontece há milhões de anos. Não é um fato de hoje. Por isso que a gente diz que aqueles originários da Terra têm um direito, estão ali há milhões de anos. Mesmo com a indignação, é possível construir rede de solidariedade. Então essa expressão solidariedade, ou rede de solidariedade, é muito importante para nós cristãos. E o Papa tenta evidenciar essa realidade. Um desenvolvimento sadio, com uma globalização sem marginalização. Isso é possível acontecer. Não pode usar da globalização marginalizando as pessoas. Significa que não existe sustentabilidade. É possível encontrar alternativas de uma pecuária, de uma agricultura sustentáveis. Não de invasão, de destruição, de depredação, como tem acontecido. Seria uma imposição, mas há a possibilidade de uma política que seja sustentável. Não é que a terra não possa ser usada para a pecuária e para a agricultura, para o agronegócio, mas que haja sustentabilidade e respeito por aqueles que são originários. Também de energia que não polui e trabalho sem exploração cultural. Porque vão destruindo as culturas, essa riqueza que existe no meio do povo. Apresentar uma educação adequada para os indígenas, por exemplo, para os pobres locais. É este olhar de esperança que o Papa, e de sonho que o Papa Francisco está imaginando para a Amazônia. Por aí deve passar então a idoneidade e a capacidade dos políticos para agir. Se algum político está me ouvindo nesse momento, o Papa está pensando nisso, que haja esta idoneidade, que haja esta capacidade de agir para fazer que aconteça um desenvolvimento, também a partir da Amazônia, de forma sustentável. O importante é deixar aos sobreviventes a condição deles serem humanos. Não podemos ser desumanos com os humanos. Não podemos achar que os índios não são humanos, não são animais. É importante, então, recordar a presença de missionários no mundo amazônico, para que levem esta capacidade das pessoas se identificarem como humanos e como humanas. Pessoas que deixaram suas terras de conforto pela vida de sofrimento. Nós temos na Amazônia muitos missionários, aqueles que saíram, por exemplo, de outros países, vindo para a Amazônia, justamente para quê? Para ajudar os originários da terra a viverem a sua dignidade. E claro que ficam transtornados vendo atitudes de invasão, de desrespeito. Nem todos foram fiéis, logicamente, o Papa está dizendo, dos missionários, nem todos foram fiéis, mas muitos assumiram o Evangelho fielmente. Houve também quem negasse a sua responsabilidade. Ficaram do lado dos povos desprotegidos, defendendo sua dignidade. Muitos fizeram isto. A gente sabe que, é claro, onde está o humano também existem as fraquezas, tem que saber entender isto. Muitos sacerdotes defendiam os indígenas de ladrões e de abusadores. Houve muito caso desse. Hoje a igreja não pode ficar menos comprometida com a Amazônia, diz o Papa.
mas precisa exercer seu papel profético de forma bem transparente, com muita responsabilidade. E o Papa Francisco ele reconhece que nem todos os profetas foram fiéis à sua missão. Ele pede perdão pelas ofensas praticadas pela Igreja e pelos missionários. A vida dos indígenas hoje é um grito lançado à consciência de todos. Por isso devemos cuidar então dessa casa comum. E cuidar da casa comum é cuidar da vida, aquela vida que é ameaçada, e também cuidar da natureza que é ameaçada. Então essa mensagem que o Papa está deixando para nós e que eu transmito para você através deste programa. E termino aqui desejando as bênçãos de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso abraço e até o próximo programa.